boa noite, colegas. Sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação que o Conselho está trazendo para vocês. Embora, né, distantes, estamos pertos, né, pertos com informação e informação de qualidade. Esse, então, é mais um evento promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. O meu nome é Silvana Furquim, sou atual presidente do Conselho. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje, a palestra que a gente está trazendo é a responsabilidade do farmacêutico no laboratório de análises clínicas. O objetivo desse treinamento é demonstrar para vocês a função do laboratório de análises clínicas, as competências essenciais que os farmacêuticos precisam, né, ter essas competências e conversar um pouquinho também sobre tendências tecnológicas de mercado e a responsabilidade legal do farmacêutico, do profissional farmacêutico nesse eixo de atividade da farmácia. Alguns recadinhos importantes que eu tenho que passar para vocês. Então, a gente pede que todos coloquem o seu nome completo no chat, para que a gente mantenha depois o contato com vocês e também para a emissão dos certificados. Pedimos também que fiquem com seus microfones no mudo, para que a gente possa aí não ter ruídos, né, durante a apresentação. E também essa palestra vai ser gravada. E a partir de amanhã, vocês podem buscar por essa palestra dentro do acesso restrito no portal do Conselho Regional de Farmácia. As perguntas, então, vão funcionar da seguinte maneira, através do chat, por ordem também de quem vai incluindo as perguntas. As perguntas a gente costuma respondê-las todas no final, e aquelas perguntas que, de repente, a gente fica devendo para vocês uma resposta mais completa, mais concisa, a gente retorna mais tarde, durante a semana, com esse retorno, então, para vocês. Mas, a princípio, nós responderemos todas elas ainda dentro do período aí dessa palestra. Então, a gente tem a honra de apresentar para vocês, e talvez alguns já conheçam o nosso colega de Santa Maria, o Rafael Silveira, doutor Rafael Silveira. Ele possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, uma honra, né, trazer alguém formado de Santa Maria, porque eu também sou filha, né, da UFSM, e a gente, assim, sempre tem um carinho todo especial pela faculdade que formou a gente. Então, é um prazer trazer o Rafael aí, colega de Santa Maria. Então, ele é graduado em farmácia e bioquímica pela Unicruz, especialização em laboratório de análises clínicas pela UFSM em 2003. Ele possui MBA em gestão empresarial pela FGV 2006, mestrado em ciências farmacêuticas e bioquímicas pela UFSM em 2013. E está doutorando em ciências farmacêuticas. Não, ele é doutorando em ciências farmacêuticas, doutor em ciências farmacêuticas pela UFSM em 2015. Atuou de 2001 a 2019 como farmacêutico bioquímico, supervisor de estágios, diretor do Laboratório Oswaldo Cruz, em Santa Maria. Atualmente, é professor nos cursos de pós-graduação, especialização em análises clínicas da Universidade Franciscana em Santa Maria. E também da Universidade de Passo Fundo, UPF. É consultor científico da Cientia Cursos e promove cursos, palestras, consultorias na área da saúde e na área de desenvolvimento humano.
Desejamos a todos uma excelente atividade para todos e destacamos que o Conselho Regional de Farmácia mantém seus canais de comunicação e de contato sempre aberto com os nossos colegas farmacêuticos, estudantes, empresas e demais profissionais que nos acompanham. Confira sempre, pessoal, no site. O site do Conselho, ele é atualizado diariamente e sempre buscamos trazer aí as melhores informações para vocês. Nós disponibilizamos também nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Convido a todos a compartilhar, curtir lá nossas redes sociais, principalmente aqueles assuntos que a gente traz como pauta da orientação técnica. Toda semana a gente envia, né, através das nossas redes, algum assunto que a orientação técnica do Conselho desenvolve esse assunto. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais e eu tenho certeza que sempre é um ensinamento, seja dentro da área da que a gente atua, seja numa área do colega, mas dentro da profissão farmacêutica. E a gente está sempre aí promovendo, incentivando os colegas a ampliarem os seus conhecimentos. Pessoal, eu quero deixar a palavra aí com o nosso colega, Rafael Silveira. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Como vocês veem, eu estou aqui de jaleco, estou no meu horário de trabalho, mas eu vou ter que me afastar aqui do treinamento. Mas, assim, eu não poderia deixar de desejar a vocês, né, nessa noite, uma boa estada com a gente. Usufruam dos conhecimentos do nosso colega, do Rafael, suguem bastante ele, perguntem, questionem. Vai ser um papo, tenho certeza, bem bacana, bem legal. Certo, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem bastante e que a gente tenha aí um 2021 cheio de notícias boas e que a gente consiga todos, né, sermos vacinados logo em seguida para que a gente tenha aí força e imunidade suficiente para nós continuarmos atendendo a população que é tão carente dos nossos serviços. Beijão mais uma vez. Rafael, contigo. Obrigado. Obrigado, Silvana, presidente do CRF Rio Grande do Sul, colega. Obrigado, Zelma, por todas as oportunidades, pelos grupos de trabalho, pelos convites. Foi muito crescimento, foi muito importante, fiquei muito feliz. E eu gosto muito de ter essa conversa com o pessoal sobre a função do farmacêutico dentro do laboratório clínico. Esse ano a gente viveu algumas situações bastante relacionadas à nossa área, ficamos em evidência de uma maneira, a princípio, apreensiva, depois positiva, depois de muito trabalho e de muita união, que era uma coisa que faltava na nossa classe, principalmente de laboratórios, e isso a gente cresceu, a gente conseguiu o apoio das instituições, do CRF do Rio Grande do Sul, do CFF, e todos foram muito importantes, né, nesse ano de 2020 para a classe dos farmacêuticos que atuam em laboratórios clínicos, laboratórios de análises clínicas. Agradeço, então, o convite por estar aqui, agradeço a Chayane também, a Zelma, a Chayane sempre fazendo toda a produção do evento, né, deixando a gente muito tranquilo quanto a tudo, de uma maneira muito organizada. Então, a gente vai começar a passar a palestra, então, para vocês, conforme a Silvana falou, então, as perguntas vão ficar para o final, e a gente, então, vai fazer esse bate-papo sobre a função do farmacêutico no laboratório clínico, certo? Então, assim, eu vou ser bem sucinto, né, em relação à minha formação, né, eu sou um farmacêutico bioquímico da época que a gente se formava, escolhia no último ano qual a sequência que a gente queria dar, então em 3 anos a gente se formava como farmacêutico, e no último ano a gente fazia ou bioquímica, ou alimentos, ou indústria, né. Então, depois fui fazer, então, uma especialização em laboratório clínico, e aí fui vendo que eu gostava dessa parte de docência, e fui para a área, então, de mestrado, doutorado, e etc. Mas o meu foco sempre foi bancada, eu sou um apaixonado por bancada, sou um apaixonado por laboratório,
E amo compartilhar essa experiência que fui adquirindo ao longo dos anos, aprendendo com muitas pessoas. Então, a gente realmente precisa se manter ativo, se manter saudável, né, e se manter atualizado. Então, eu gostaria de começar essa palestra falando para vocês que, num contexto de saúde, de uma maneira geral, as análises clínicas, elas fazem a diferença entre perder ou salvar uma vida, verdadeiramente. Eu gosto muito de conversar e mostrar essa frase, porque ela é uma frase impactante. Por quê, gente? Porque vários estudos científicos hoje já demonstram que os diagnósticos das patologias, que são realizados pelos médicos, em torno de 70% desses diagnósticos, eles são feitos com suporte, com o apoio dos exames laboratoriais. Também com os exames de imagem, mas com os exames laboratoriais. E quando a gente fala em hospital, em pronto-socorro, em UPA, pronto-atendimento, esse número chega a 80% dos diagnósticos, então, embasados em cima dos exames laboratoriais. Ou seja, se nós errarmos dentro do laboratório, em algum resultado do exame, existe sim uma consequência para a vida de uma pessoa. Então, eu gosto de começar essa conversa explicando, porque muitas vezes a gente tem alunos que estão na graduação, fazendo parte, então, eu gosto de análises clínicas, saibam que é um compromisso muito sério. O farmacêutico, qualquer área de atuação onde ele for, ele vai ter que ser uma pessoa que vai ter que atuar com muita seriedade. Nas análises clínicas, a gente tem esse peso maior, que eu acho que é um pouco maior, quando a gente trabalha com hospital, como eu já falei para vocês, que realmente nossos exames impactam muito na decisão médica, às vezes no momento crítico da pessoa. Mas quais outros profissionais devem saber, devem entender de exames laboratoriais? Porque hoje eu vou falar o que é um farmacêutico que atua no laboratório clínico, ou que quer atuar no laboratório clínico, precisa saber, precisa ter conhecimento, precisa ter noção, né, para se preparar. A gente vai ver que hoje as faculdades, as universidades, elas nos dão um básico e a partir dali nós temos que desenvolver outras competências, né? Mas os exames laboratoriais, eles impactam a outros profissionais, né? Eles impactam os colegas farmacêuticos, por exemplo, que estão numa farmácia comercial ou numa farmácia hospitalar. Então, esses colegas, assim como os colegas estetas, né? Os farmacêuticos estetas, esses colegas não estão dentro do laboratório clínico fazendo exames, mas muitas vezes, ao eles entenderem os resultados dos exames, por exemplo, numa farmácia comercial, numa sala de serviço farmacêutico, ele consegue, então, dar um embasamento melhor, dar uma assistência farmacêutica melhor para o seu paciente. Dentro de um hospital, por exemplo, tem um paciente que está fazendo uso de heparina, porque teve uma trombose. Daqui a pouco tem o resultado lá do TP daquele paciente, aquele resultado está alterado. E o médico mandou prescrever uma determinada quantidade de heparina para aquele paciente. O farmacêutico tem que ter o conhecimento e tem o dever ético de olhar aquilo, olhar aquele resultado e chegar para o médico, chegar para o corpo da enfermagem e colocar, olha, diante desse exame, essa dose pode ser perigosa em função disso, daquilo, daquele outro. Então, esse conhecimento, ele não precisa ser tão técnico quanto os colegas que trabalham dentro do laboratório, mas o conhecimento sobre o que aquele resultado impacta é muito importante. Hoje, os profissionais da estética também, de uma maneira geral, eles também percebem que, para o seu tratamento ter um efeito de maior duração, de maior prazo e ter um efeito melhor, também precisa ter alguns resultados laboratoriais para auxiliar. Dosagem de algumas vitaminas, daqui a pouco a pessoa tem algum problema de tireoide, que tem uma dificuldade, também já fisiopatológica aí no meio, e ele está fazendo um procedimento estético e não tem o resultado que espera, quando vê tem uma patologia por trás aí, né, que pode estar prejudicando ou dificultando algumas coisas. Então, esses profissionais também precisam ter noção dos exames laboratoriais. Os biomédicos, né, que são nossos colegas analistas clínicos, né, que por algum tempo a gente imaginou que seriam nossos rivais, eu não acredito nisso, acredito na competência, a competência vai absorver os profissionais do mercado de trabalho, né? Então, também existem os médicos e enfermeiros, que também eles, né, os médicos solicitam os exames, os enfermeiros dentro dos hospitais, das unidades básicas, muitas vezes eles conduzem, né, a questão dos exames, chegou o exame e mostra para o médico, então eles também sabem interpretar isso. E atualmente também os nutricionistas e os profissionais de educação física também têm percebido que o suporte de um exame laboratorial pode ser muito útil para os seus clientes,
em relação a dietas alimentares, porque dieta não é só para perder peso, tem as dietas para ganhar massa muscular. E como é que tu vai ganhar massa muscular se tu não sabe como é que está o teu metabolismo, a tua fisiologia de órgãos básicos? E para isso tu precisa fazer exames laboratoriais. A mesma coisa na educação física, quer ganhar massa muscular, quer perder peso, precisa saber como que tem essa relação fisiológica, se tem uma patologia iniciando, né? Lembrando que hoje nós temos pessoas de várias idades fazendo mais ativas, sendo mais ativas. Então, esses profissionais, eles não têm obrigação técnica de saber fazer um hemograma, por exemplo, mas eles têm sim uma obrigação de entender de exames laboratoriais para poder atender melhor o seu próprio cliente conforme o seu foco profissional. A gente, quando volta, então, a pensar em laboratório clínico, a gente tem que, primeira coisa, pensar qual é a função do laboratório clínico. As pessoas vão no laboratório para fazer exame para quê? Para ter um diagnóstico? Eu vou sair da lá sabendo que eu tenho diabetes? Não. A função do laboratório clínico é, através dos seus resultados laboratoriais, dos seus testes, né, da glicose, do colesterol, do hemograma, das dosagens hormonais, esses exames, né, eles vão servir de informação para que o médico, que tem a anamnese do paciente, que tem o histórico do paciente, para que ele chegue num diagnóstico verdadeiro. Muitas vezes o paciente vai ao médico, e o médico, pelo que conversou com o paciente, pelo histórico, por exames anteriores, cria uma hipótese diagnóstica. E isso vai ser confirmado com exames laboratoriais, com exames de imagem. Então, esse diagnóstico, na verdade, ele é feito pelo médico. Então, eticamente, nós não podemos lá no laboratório dizer para o paciente, e nós somos questionados algumas vezes, o senhor pode dar uma olhadinha nos meus exames para ver como é que está a minha glicose, o meu colesterol. Qual é o meu procedimento ético diante disso? Olha, eu sou farmacêutico, eu não tenho como dizer como que está o teu resultado clinicamente, que doença, que patologia tu pode ter. O máximo que eu posso te orientar, a primeira coisa, vai buscar o teu médico. Em segundo lugar, do lado aqui ou embaixo, tem os valores de referência. E em cima desses valores de referência, tu pode imaginar que se o teu está alto ou está baixo, pode ter alguma complicação. Agora, o que isso significa clinicamente é só o teu médico que pode te dizer. Então, isso é uma postura ética, uma postura correta, inclusive sobre o que a gente tem de informação. É lógico, pessoal, que a gente estudando, né, constantemente, muitas vezes a gente sabe o que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, eu atendi muito tempo pronto atendimento e UPA, então a gente atendia muitos pacientes infartados. Então, quando a gente dosava as enzimas cardíacas, eu, na verdade, quando eu estava liberando o laudo, eu sabia antes do médico que aquele paciente estava infartado ou não. É óbvio que a gente sabe. Mas se por exemplo, sei lá, desse uma casa, eu estava no corredor e um parente do paciente diz assim, aí os exames já saiu, o que deu? Eu não posso falar isso. Eu tenho que ter esse compromisso ético da minha profissão. E o médico, então, quando ele chega num diagnóstico preciso e verdadeiro, a partir daí, então, ele toma uma conduta clínica, ele toma uma decisão do que ele vai fazer com esse paciente. Porque vocês têm que convir comigo que se eu tenho uma infecção bacteriana, eu tenho que tratar com antibiótico, com antimicrobiano. Se eu tenho uma infecção viral, eu tenho que tratar com antirretrovirais. Ou seja, a gente precisa saber o que está acontecendo no paciente para saber qual é o melhor tratamento. Senão tu pode usar um tratamento errado e não ter a eficiência e a eficácia desejada. Então, exemplos dessas decisões médicas. Então, aqui eu vou dar 3 exemplos para vocês. Por exemplo, o PSA, o antígeno prostático específico, que é um exame que a gente verifica a saúde da próstata no homem. Um PSA elevado, ele tem 3 condições clínicas, certo? Pode ser uma prostatite, que é uma inflamação, o tipo de tratamento é um jeito. Pode ser uma hiperplasia prostática benigna, que isso é fisiológico, homens a partir dos 45 anos começam a produzir mais dihidrotestosterona, converter mais testosterona em dihidrotestosterona, isso aumenta o volume da próstata, e algumas vezes é confundido com câncer de próstata, e tem o câncer de próstata propriamente dito. Então, um homem que tem um PSA elevado, ele não vai ter um diagnóstico direto só por causa daquele PSA. O médico vai fazer o exame de toque, ele pode pedir uma biópsia, né? Ele pode pedir um exame de imagem para ver o tamanho da próstata, né? E ele pode pedir outros exames laboratoriais para fazer relações, PSA total, PSA livre, etc. Né? Então, muitas vezes as decisões passam por repetir, por refazer alguns outros exames. Outras vezes não, é um caso, por exemplo, de pacientes que estão com infecção no trato inferior, né? Com cistite, por exemplo. Então, está com uma infecção urinária, vai fazer um exame chamado urocultura com antibiograma.
certo? Então, o tratamento vai ser definido a partir dali. A urocultura vai determinar qual é o germe que está causando, e o antibiograma vai determinar qual é, então, a medicação que aquele paciente é sensível, ou ele é resistente. Então, a medicação vai ser escolhida em cima do resultado laboratorial. A dose, a frequência, o que aquele paciente pode tomar em termos de medicação, a que ele é sensível, a que ele é resistente, em que concentração. Então, este é um outro exemplo. E casos, né, muitas vezes, de intervenção cirúrgica, pacientes com apendicite, pacientes com outros problemas clínicos que são levados, muitas vezes, a ter uma baixa hospitalar para resolver, então, o seu problema cirurgicamente. Então, tudo isso, muitas vezes, vem dos resultados laboratoriais e o médico toma, então, esses tipos de decisões. Então, mais uma vez, nós impactando na decisão da saúde de uma pessoa. Desta forma, pessoal, a gente não pode pensar em trabalhar em laboratório de qualquer maneira. Então, nós temos uma RDC 302 lá de 2005, onde foi um avanço para a área, para o setor, onde tem uma série de exigências de qualidade, em termos de estrutura física, de área física, em termos de controle de qualidade interno, controle de qualidade externo, manuais, POPs, treinamento constante da equipe, questões de biossegurança em salas de coleta, dentro dos setores de produção, muita tecnologia. Então, a qualidade, hoje, ela é subentendida quando tu fala em laboratório clínico. O laboratório clínico que não tem qualidade, hoje não se mantém no mercado. Né? Que tipo de qualidade, que aspecto da qualidade? Bom, gente, qualidade técnica, né? Então, equipamentos modernos, mas não só modernos, eles têm que estar devidamente controlados e calibrados. E para isso a gente precisa entender de controle de qualidade. Controle de qualidade interno, controle de qualidade externo, isso é uma expertise que a gente vai desenvolvendo durante os anos. Porque não adianta nada eu ter um equipamento mais moderno e eu não ter um controle de qualidade interna, sabendo como que essa máquina está liberando os resultados. Certo? E o segundo aspecto, então, já que as máquinas não fazem tudo, né, nós somos os seres pensantes dentro da profissão, nós que temos que analisar os resultados e liberar ou não, repetir ou não, enfim. Então, é fundamental que os profissionais que trabalham dentro dos laboratórios clínicos estejam atualizados, né? É fundamental saber trabalhar em equipe, mesmo que seja um laboratório pequeno, que vai trabalhar com mais uma ou duas, três pessoas, e aí é uma engrenagem que tem que funcionar muito bem, né? É fundamental hoje conhecimento sobre biossegurança e controle de qualidade, biossegurança pessoal, da equipe, do ambiente, dos teus clientes, né? E a gente também tem que ter ciência que a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Então, sim, eu sempre falo para os meus alunos assim, a gente não está vendendo uma roupa onde se tu comprar uma camiseta M não servir, tu vai lá e troca por uma G e está resolvido. Dentro do laboratório clínico, se tu errar algum exame, isso provavelmente vai dar um impacto negativo na vida de uma pessoa, e às vezes, quando é uma troca de amostra, pode impactar na vida de duas pessoas. Tá? Então, essa história, pessoal, para quem ainda está na faculdade, acha que depois que se forma, nunca mais vai estudar, esqueça, certo? A gente estuda constantemente, né? Quando a Silvana estava lendo ali o que a gente vai fazendo durante a vida, aquilo ali não é para a gente se achar mais ou menos. Eu estudo todos os dias, certo? Aquilo ali é para a gente ver como a ciência evoluiu, como as coisas evoluíram, e para a gente se manter um profissional top, um profissional que está acima da média, que é o que o mercado precisa. A gente precisa desenvolver várias competências, a gente precisa estar atualizado em termos de ciência e de tecnologia, né? Porque senão as coisas vão passando por cima da gente. Ok? Rafael, até agora tu falou que a gente precisa ter isso, então o que é competência? O que tu considera competência? Então, em administração, a gente estuda alguns conceitos que diz que competência é a chave do sucesso. E essa chave, ela vem composta de alguns conceitos, onde a gente didaticamente diz que para a gente ter a chave do sucesso, a gente tem que ter mais ou menos 20% do conhecimento teórico científico, é importante para nós, 20% de habilidade, mas 60% de atitude. Tá complicado isso, não estou entendendo, me dá um exemplo. Então, vou dar um exemplo assim, coleta de sangue. Tá? Tu pode estudar tudo sobre coleta de sangue, fazer curso, ler livro, acompanhar a rotina, tu sabe tudo como tem que fazer coleta de sangue. Mas se tu não treinar, se tu não gerar habilidade, treinando, funcionando, errando e acertando,
não adianta de nada. Só que o mais importante para tudo isso é a tua atitude. É tu ser uma pessoa que não vai ter medo, uma pessoa que vai querer ir atrás do conhecimento, que vai querer fazer um estágio nas férias, que vai querer fazer um estágio a hora que puder, onde puder, para aprender um pouco mais. Então, didaticamente, a gente diz que a atitude da pessoa então, já é uma competência. Então, aquelas pessoas que têm atitude, que são proativas, elas conseguem, então, se desenvolver mais e conseguem, então, desenvolver seus conhecimentos e suas habilidades. Valores e éticas são coisas pessoais, mas a gente entende que como sociedade, né, a gente deve ter os nossos valores e é legal quando os nossos valores batem com os valores da empresa que a gente trabalha. Também tem os mesmos valores, né? Estou indo para um laboratório trabalhar e eu vejo que lá dentro o pessoal não está nem aí com os resultados dos exames. Para mim, não serve trabalhar numa empresa assim, onde a qualidade não é um valor importante, onde um atendimento humanizado não é um valor importante, né? Ou onde eu vejo que não tem a ética, o cara faz a ureia e chuta a creatinina, ou não tem o kit e inventa o resultado. Então, esse tipo de coisa, então, a gente tem que procurar estar envolvido com locais e com pessoas que estejam alinhados com os nossos valores e com a nossa ética. Então, para dar esse exemplo para vocês, assim, ó, de como a gente precisa ter conhecimento, né? O pessoal confunde muito o que é uma punção venosa em relação à coleta de sangue. Quando a gente faz assim a pergunta, tu coleta sangue, as pessoas falam assim, sim, eu coleto, mas na verdade elas estão pensando nisso aqui, ó. Elas estão pensando em fazer a punção venosa. A coleta de sangue dentro de um laboratório clínico é um processo muito mais complexo e que exige muito mais cuidado, qualidade, biossegurança, etc., que a gente imagina. Certo? E olha só como é importante essa questão da coleta de sangue, que ela é a principal variável pré-analítica. É a variável que mais influencia na qualidade dos exames laboratoriais. Muitos estudos mostram que em torno de 70% dos erros dos exames laboratoriais vem por causa da fase pré-analítica, por causa de uma coleta mal feita. Não a punção mal feita necessariamente, mas o processo todo de coleta mal feita. Certo? O que acontece hoje? Nós temos as fases pré-analíticas, onde a gente está antes de fazer a análise daquela amostra biológica, tem a fase analítica, onde então a gente vai passar nos equipamentos as amostras, vai ler as lâminas, etc. E tem a fase pós-analítica, que é a liberação de laudo, digitação, essas coisas assim. Hoje, como o controle de qualidade está muito estabelecido dentro dos laboratórios clínicos, controle interno, controle externo, o erro dentro da área técnica diminuiu muito. O erro pós-analítico também diminuiu muito, porque hoje a gente trabalha com um nível de tecnologia mais avançado dentro dos laboratórios clínicos. A gente trabalha com sistemas que são interfaceados com os equipamentos, então muitas vezes não tem mais digitação de resultado, a máquina manda direto o exame para o sistema do laboratório, o farmacêutico só entra, revisa e libera. Então a fase analítica e pós-analítica foram resolvidas. Então os problemas começaram a ficar então na fase pré-analítica e a coleta de sangue, então, é um exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia, qual é o processo, nem é completo, isso aqui é um resumo do processo de coleta de sangue. Aonde começa a coleta de sangue? Começa lá na orientação do paciente. Tem pacientes que têm que fazer jejum, tem pacientes que não precisam fazer jejum, tem pacientes que vão coletar urina que precisam de um determinado procedimento. Então, tem várias orientações conforme os exames que forem feitos, certo? Então, tem que verificar os exames solicitados, né? Se o paciente já vai coletar naquele dia, tem que preparar o material adequado para a coleta. O que é o material adequado? Qual é o tubo que eu vou usar para fazer a coleta para um hemograma, para uma bioquímica, para uma imunologia, para uma gasometria, para um exame de coagulação, que tipo de seringa, agulha que eu vou usar, onde é que eu vou descartar esse lixo. Então, os materiais de coleta, a identificação do paciente, tudo isso aqui é segurança, biossegurança. Confirmar a identificação do paciente, e para só, então, realizar a famosa punção. Então, este é um processo de coleta de sangue. Assim como o laboratório evoluiu nos últimos anos. Antigamente, o laboratório era mais essa partinha azul. Ó. Tu tinha uma recepção, tu tinha a coleta, tu tinha ali alguns setores de produção, fazia o básico, tinha o farmacêutico fazendo tudo, meio digitando o exame e pronto. Hoje em dia, isso aqui está tudo interligado. Certo? E este centro, esse núcleo aqui, da onde a gente tem que fazer uma gestão disso,
certo? Onde entram outras competências que a gente precisa, como eu falei para vocês, que é gestão de pessoas, como se comportar, como gerir pessoas, gerir equipes. Então, hoje a gente tem que fazer, porque a gente tem uma recepção que tem que orientar um paciente, e muitas vezes a dúvida tem que ser esclarecida pelo farmacêutico, como que se coleta, como explicar que um paciente que chegou às 11 horas da manhã não é bom ele coletar um exame de hormônio, porque a gente tem picos circadianos durante o dia, e que às 11 horas da manhã tu pode ter alteração, por exemplo, de testosterona, de vários outros hormônios, de cortisol, etc. Então, muitas vezes a gente está ligado em tudo. A coleta, muitas vezes a gente faz a coleta, ou a gente orienta os coletadores, certo? Hoje, então, os setores de produção são vários, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. A gente tem, então, hoje setores de apoio, por exemplo, como biossegurança, controle de qualidade. A gente tem laboratório de apoio para fazer alguns exames que a gente não faz, normalmente biologia molecular. Nós estamos tudo interligado com tecnologia, então hoje nós temos um centro de processamento de dados. Não é só digitação do resultado. Muitas vezes está o site do laboratório ali, os resultados estão ali, né? Então, se cai a internet, como é que tu faz? Ah, tu tem que ter uma segunda linha da internet. Então, hoje o laboratório tem que ter 2 linhas de internet. Porque se cai uma, e tu está atendendo no hospital, e eles pegam o resultado pelo site, tu tem que imediatamente entrar com uma outra operadora e funcionar. Então, hoje se precisa fazer uma gestão. Então, hoje a gente, além da área técnica, a gente precisa ter todo esse controle dentro do laboratório clínico. Por isso que quando as automações vieram para os laboratórios clínicos, quando a tecnologia veio, através do interfaceamento, desses sistemas mais modernos, a gente pensou assim, agora vai sobrar tempo. Não sobrou mais tempo nenhum. A gente, na verdade, se envolve, então, com outras preocupações. Controles de qualidade, planilha de controle de qualidade, plano de gerenciamento de resíduos de serviço em saúde, biossegurança, que tipo de material, coleta, enfim, uma série de coisas, né? Aqui eu trago um organograma também para vocês terem uma ideia de como funciona, por exemplo, um laboratório de médio a grande porte, tá? Eu vou começar falando para vocês que a parte de baixo é o que a gente vê na faculdade. Então, assim, ó, o mínimo que a gente tem que sair sabendo é um pouco de cada um disso aqui, um pouco que eu digo o suficiente para poder trabalhar num setor desses. Mas, na verdade, quando a gente for pensar no laboratório, a gente pode ter uma diretoria, que podem ser farmacêuticos ou não, que podem trabalhar na rotina ou não, né? Junto com os diretores que já começam os setores de apoio, financeiro, faturamento, recursos humanos, marketing, às vezes tem a questão jurídica aqui junto. Então, isso aqui são os diretores, são os proprietários do laboratório que se preocupam. Como é que vão pagar as contas, como é que está o faturamento. Nesse ano de Covid caiu uma média de 30% a 40% do faturamento dos laboratórios. Como é que tu vai pagar? Como é que estão os recursos financeiros? Tu vai parar um pouco com o teu marketing, que são decisões de diretoria. Ok? Depois tem o farmacêutico, então, como diretor técnico, podendo ser assim chamado, que é responsável por todos os outros setores de baixo. Tanto os técnicos mesmo, chamados setores de produção, quanto os setores de apoio, como tem que dar uma mão na recepção, na coleta, o CPD, quem é que diz para o pessoal da digitação quais são os valores de referência que mudou, ou que a metodologia mudou? Somos nós. Questão da biossegurança com controle de qualidade, compras e controle de estoque, quem é que vai fazer isso? Somos nós nos envolvemos com isso. Ah, mas eu não sei o que, eu quero fazer exame. Não, tu vai fazer exame, mas também tu vai ter que ter competência para lidar com isso aqui, porque daqui a pouco tu vai fazer exame, mas tu vai ser responsável pelo controle de qualidade do teu setor. Tu vai fazer exame, mas tu vai ser responsável pela biossegurança ou pelas compras do teu setor, ou de todos os setores da produção. Então, tu vai ter que desenvolver esse também tipo de habilidade. Uma outra necessidade também que eu vejo da gente ter uma noção bem clara, principalmente para quem trabalha dentro do laboratório, assim como aqueles outros profissionais que eu citei no início, que devem ter um conhecimento de exames laboratoriais. Para a gente ter um conhecimento de exames de laboratório, a gente tem que saber os valores de referência. Então, isso é básico. Então, eu sempre digo assim, se tu não sabe os valores de referência, é como se tu estivesse andando numa estrada de carro, sem o velocímetro e sem o contagiro. Tu não sabe que velocidade tu tá. Então, se tu não sabe quais são os valores fisiológicos, que são os valores normais, tu não sabe, por exemplo, se eu não sei que, por exemplo, uma hemoglobina para um homem tem que estar acima de 13,5 e a mulher acima de 12,5, se eu pegar um hemograma com 7 de hemoglobina, eu não vou saber que aquela pessoa está com uma anemia. Então, se eu não sei o valor normal, que é o valor fisiológico,
eu não sei nada. Então, isso é a base para começar. A grande vantagem é que, mais uma vez, né, através da RDC 302, foi exigido e muito bem colocado que os laboratórios coloquem sempre o valor da referência ao lado dos exames. Então, dentro dos sistemas dos laboratórios clínicos, isso já existe. Não vai sair com o resultado do exame sem o valor da referência do lado, sem a metodologia do lado, sem o material coletado do lado, porque a gente já está acostumado a trabalhar dentro desse padrão. Além dos valores fisiológicos, nós temos os valores recomendados. O que é isso, Rafael? Por exemplo, um valor fisiológico, ele é uma média estatística da população. E o valor recomendado é um valor que muitas vezes os estudos científicos mostram que aquele intervalo tem que ser um pouco menor. Vou dar um exemplo para vocês. O valor da referência fisiológica da glicemia é de 60 a 120. Vou repetir. O valor fisiológico é de 60 a 120. Por quê? Porque isso é a média da população. Porque nós temos pessoas com hiperglicemia, nós temos pessoas normoglicêmicas, que são pessoas com a glicemia normal, e nós temos pessoas com hipoglicemia. Então, essa média nos dá esse intervalo um pouco maior. Mas os estudos foram mostrando ao longo dos anos, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e etc., e outras sociedades internacionais foram vendo que pacientes que tinham glicemia entre 100 e 126, ao longo de 5 a 10 anos, um percentual enorme desenvolvia diabetes tipo 2. Então, pacientes entre 100 e 126 tinham grande chance de desenvolver diabetes tipo 2. A partir daí, vem, então, uma recomendação para se trabalhar com valores de 70 a 99, que é o que hoje o laboratório clínico atualizado trabalha. Qual é o valor de glicose que sai no laudo? De 70 a 99. Porque esse é o valor recomendado. Outro exemplo, o colesterol total. O valor da referência ainda é até 240, mas o valor recomendado, algumas sociedades já recomendam abaixo de 170. Recomendado, por quê? Para diminuir o risco cardíaco, no caso do colesterol. Recomendado. Então tem essa diferença. E aí a gente, entendendo o que é normal, a gente tem que entender o que é patológico. Quando eu pego uma ureia e uma creatinina de 12 e uma ureia de 300, eu tenho que saber que aquilo está ligado ao rim. Porque, de uma certa maneira, o nosso organismo ele é mapeado com marcadores ou biomarcadores. Né? Marcadores renais, de função renal, vamos falar assim, ureia e creatinina. Se está alterado, tem algum problema renal. Marcadores hepáticos, ALT, AST, fosfatase alcalina, estão ligados, gama-GT, estão ligados à parte hepática. Amilase, lipase, a parte pancreática, e por aí vai. Então, a gente tem marcadores, TSH, T3, T4, tireoide. Então, a gente tem vários marcadores que, quando eles estão alterados, nos mostram uma patologia. Então, a gente também tem que saber associar a fisiopatologia. Tá? Então, isso é bem importante. Nós temos também dentro do laboratório alguns valores que são improváveis e alguns valores que são impossíveis. O que são valores improváveis? Eu sempre dou esse exemplo do potássio. A maior parte das literaturas diz assim, potássio acima de 7 não é compatível com a vida. Só que eu já peguei, trabalhando em pronto atendimento, potássio de 8,2, de 8,5, que o paciente veio a falecer 3, 4 horas depois. Só que no momento que eu fiz a coleta, aquele era o resultado dele. E o médico achava que estava errado o resultado do exame, porque aquilo não podia ser, devia já estar morto. Daí, quando eu saí do plantão, eu vontade de dizer assim, tá, agora tu tá satisfeito com o meu potássio, já que o teu paciente morreu, o meu potássio deu alto, né? Então, às vezes, a gente tem algumas questões, assim, que a gente tem que ficar quieto. Então, assim, tem resultados que não são muito comuns, mas que podem acontecer. Agora, tem resultados impossíveis. Por exemplo, glicemia mais alta que eu vi até hoje na minha vida foi 1.120 e poucos. Eu nunca vi uma glicemia de 1.800, de 2.000. Já vi triglicerídeos de 4.500, de 5.200, de 3.000, de 2.000, de 1.000, mas glicemia de 1.500, potássio de 12, aí potássio de 12 não existe. Então, tem resultados impossíveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque as máquinas também erram. Se a máquina não está calibrada, se a máquina não está controlada, se deu algum problema de uma troca de reagente, deu algum problema, a máquina pode te liberar um resultado totalmente absurdo. E tu não pode ser um robozinho só liberando o resultado. Então, hoje a gente diz
que o profissional que trabalha dentro do laboratório clínico, ele é muito mais analista clínico, analista de resultado, do que aquele cara que está toda hora pipetando, fazendo alguma coisa. Claro, laboratórios que já trabalham com automação. Um trabalho sem automação que ainda faz bastante técnica manual. Então, a gente tem que ficar muito antenado em controle de qualidade, para saber se as máquinas estão calibradas, e entender essa questão dos valores fisiológicos, recomendados, patológicos, improváveis, impossíveis, e fazer essa relação toda. Né? Pegou um paciente com 240 de glicemia, tem que ver lá na urinálise, se o paciente tiver urina, se não está com glicosúria, porque 240 já ultrapassou o limiar renal de reabsorção. Lembrando que o limiar renal é entre 160 e 180 miligramas por decilitro. Pacientes com glicemia acima disso têm a tendência de perder glicose na urina, que é a glicosúria. Então, tem que relacionar tudo isso também dentro do laboratório. Então, eu trago aqui 2 casos clínicos, que eu gosto de mostrar, e assim que são os meus cursos, são assim as aulas, eu dou uma embasada e depois a gente vai para a prática, porque é isso aqui que vai nos ensinar. Né? Isso aqui, então, os casos que eu trago são casos da minha rotina, casos verdadeiros. Tá? Então, isso aqui é muito comum em pronto-socorro, em pronto-atendimento, esse tipo de paciente, né, que relata dor abdominal, com febre relativamente alta, com enjoo, com vômito algumas vezes, né? E aí o médico, no primeiro momento, pede um hemograma. Então, claro, eu larguei aqui para você só o resultado dos leucócitos. Então, a primeira coisa que a gente olha é um leucócito de 24.700. O que eu falei para vocês? Se eu não sei o que é normal, eu não sei o que é patológico. Então, eu vou falar para vocês. O que é normal? Numa média de literatura, de 3.500 a 9.500. Então, esse paciente ele está com uma coisa chamada leucocitose, o aumento do número de leucócitos. O que significa isso? Que provavelmente tem algum agente invadindo o organismo desse paciente, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um processo alérgico, a gente não sabe o que é. Mas como que a gente vai saber o que é? Olhando para a segunda parte do hemograma, que é o diferencial. Quando eu olho para um diferencial que me mostra uma neutrofilia, somando bastões segmentados, dá 90%, então eu tenho leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda. Desvio à esquerda é quando aumenta o número de bastões, e o normal é até 4, 5%. Isso aqui é característico de um processo inflamatório ou infeccioso bacteriano. Oi, professor. Professor, o teu tá sem som agora. Desligou o teu áudio. Faz tempo? Não, faz 1 minutinho. Tá. Então eu posso voltar a explicar aqui, tá? Tá bem, obrigada. Eu devo ter apertado alguma coisa errada aqui. Bom, então como eu expliquei para vocês, né, nós temos uma leucocitose, mas antes da gente olhar o diferencial, a gente não tem, então, uma noção do que estaria acontecendo. Então, aqui a gente percebe, então, que a gente tem um desvio à esquerda, que é o aumento do número de bastonetes, que o normal é até 4, 5%. Então, a gente tem leucocitose, um aumento do número dos leucócitos, que são nossas células de defesa, que estão mobilizando, neste momento, neutrófilos, certo? Então, isso é indício de um processo inflamatório ou infeccioso. Lembrando que nem toda inflamação vai virar infecção, certo? Né? Onde eu tenho o eosinófilo baixo, linfócitos e monócitos diminuídos. Ok? Que tipo de decisão médica esse médico vai ter quando ele pegar esse exame? Também pela experiência dele, né? Esse caso era um caso de apendicite agudo, aonde com a clínica que ele tinha do paciente, com o exame de imagem que ele vai fazer junto com os sintomas clínicos, com a anamnese, com o toque, quando a gente toca no paciente dói bastante, né? Dá para sentir que está inflamado ali e tal. Então ele já partiu para um diagnóstico de apendicite agudo, tomou decisões, não precisaria naquele momento fazer novos exames laboratoriais, porque ia ter que operar. Então, tratamento é através de medicação? Não. O tratamento para apendicite é uma intervenção cirúrgica. Então, o paciente precisa fazer uma baixa hospitalar para fazer uma cirurgia. Agora, vocês imaginem se a gente erra esse hemograma. Vocês imaginem que por falta de qualidade, por falta de competência, por falta de controle de qualidade, a gente trocou essa amostra, a gente liberou um hemograma totalmente normal. Qual seria a conduta do médico? Se ele pega um hemograma de 4.700 e um diferencial totalmente normal, ele não ia ter essa conduta aqui.
Ele muito provavelmente ia dar algum remédio, ia achar que o paciente estava com algum enjoo, com alguma coisa no estômago, e ia mandar esse paciente embora. E a gente sabe que o apendicite, quando ele inflama e ele pode suturar, ele pode causar uma septicemia e o paciente vira óbito. Então, um exame laboratorial errado pode conduzir a uma decisão clínica médica errada. E aí, mais uma vez, impacta na vida de uma pessoa. Então, esse paciente baixou no hospital por causa disso aí, para tratar, e ele só vai dar alta hospitalar depois que ele tiver um hemograma mostrando que o corpo dele, que o organismo dele se recuperou. Então, ele entra no hospital em função do exame laboratorial e ele sai do hospital ou não em função do exame laboratorial. Tem muitos pacientes que às vezes estão prontos para dar alta, o médico pede um exame lá, conforme a patologia, e diz assim, não, fica mais um dia aí, porque tu ainda não está 100%, está 90%, mas não está 100%, e eu quero te liberar 100%. Isso também é a decisão em cima de exames laboratoriais. No caso clínico número 2, também é algo muito comum dentro de pronto atendimento. Eu estou colocando aqui os valores de referência para vocês terem uma ideia, porque eu acredito que talvez tenham pessoas que sejam estudantes ou que não estão habituados com esses valores de referência. Então, chega um paciente do sexo feminino, 69 anos, com sintomas, né? Dor no lado esquerdo, no centro do peito, né? Que estava irradiando um pouco para o braço, no pescoço, suor, enjoo, vômito, dor no estômago, falta de ar, tonteira, palpitação. Enfim, a pessoa estava mal, né? O médico atendeu esse paciente, fez essa anamnese, pediu um eletrocardiograma, ECG eletrocardiograma, e pediu as enzimas cardíacas para o laboratório. Bom, o eletrocardiograma não deu alteração. Normalmente o médico percebe uma alteração na porção ST do eletrocardiograma, que ela tem um pico para baixo, ela tem um declive. Tá? E as enzimas cardíacas, elas têm que estar aumentadas para poder dizer que é infarto. Só que olha só, na primeira dosagem, já estou falando em primeira dosagem, porque vocês já vão entender por quê. Na primeira dosagem, tanto o CPK total quanto o MB e a troponina não deram fora dos valores de referência, mas deram próximos de um limite superior. Então, aqui também vem outros estudos que foram sendo feitos ao longo dos anos, né, onde também se determinou, através da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio, ele tem que fazer enzimas cardíacas seriadas, de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, 3 vezes. Por quê? Também porque os estudos mostram que essas enzimas, elas podem levar até de 8 a 12 horas para saírem desses valores de referência. Porque quando o paciente infarta, o cardiomiócito dele, que é a célula cardíaca, ela começa a entrar em necrose, né? Ela vai necrosando, vai entrando em hipóxia, desculpe, não passa oxigênio, vai entrando em hipóxia, vai necrosando, essa célula vai morrendo, vai tendo atividade enzimática. Atividade enzimática é a liberação de CK e de CKNB. Só que esse processo, para sair dos valores de referência, ele pode levar de 8 a 12 horas. Então, se faz hoje enzimas cardíacas 3 vezes, quando o paciente chega, 2 ou 3 horas depois se repete, e mais 2 ou 3 horas depois se repete. Tá? Eu trabalhei com pacientes infartados ali no meu doutorado, e a gente percebia que, e os estudos mostram que 25% dos pacientes não tem alteração no eletrocardiograma. Está infartando, o eletrocardiograma está normal. 25% dos pacientes acontece isso. Tá? Sintomas, isso aqui, gente, existe um fluxograma também, que isso aqui pode ser algo gástrico. Tá? Então, o médico também vai pensar em algo gástrico. Pode ser um infarto, como pode ser algo gástrico. Então, o que acaba definindo um infarto são os exames laboratoriais. Então, provavelmente, na segunda vez que for dosar o CK, o CKNB, daqui a 2 horas, esse valor vai ter passado do valor de referência, porque esse paciente estava infartado. Então, qual foi a decisão clínica? Novos exames laboratoriais, daqui a 2 ou daqui a 3 horas. Exame de imagem adianta? Nesse caso, não. O eletrocardiograma deve ser repetido também daqui a 2 horas. Como é que é o tratamento de um paciente infartado? Ele faz cirurgia? Num primeiro momento, não. Ele tem uma medicação que se faz. Então, como ele está sentindo muita dor, o ataque se dá, então, uma heparina ou uma aspirina, porque normalmente tem um trombo ali, ocluindo alguma artéria, então já começa a fazer essa ação antiplaquetária, etc., e se dá alguma coisa para dor, né, sublingual, normalmente, para também tirar aquela tensão que o paciente está e a dor que ele está sentindo em relação à musculatura.
Vai ter uma baixa hospitalar? Muito provavelmente sim, se ele estiver infartado, e ele só vai sair do hospital depois que as enzimas cardíacas dele baixarem. E isso pode levar, às vezes, 7 dias, 14 dias, 30 dias, dependendo de cada paciente. Então, mais uma vez, o exame laboratorial influenciando diretamente na vida das pessoas. Tá, pessoal? Então, esse era um primeiro momento que eu queria mostrar para vocês a importância que a gente tem dentro do laboratório clínico, a necessidade de conhecimento que a gente vai pegando bagagem durante os anos, não é de uma hora para outra, é estudando, é aprendendo com um, é aprendendo com o outro. Estudar não é só tu pegar um livro e ficar ali lendo. Estudar é quando acontece um caso, por exemplo, desses no laboratório, e tu não sabe o que é, e tu ir atrás. A gente tem Google, a gente tem internet, a gente tem livro, e atrás para saber o que estava acontecendo. Né? Eu tô em Florianópolis, hoje estou dando consultoria no laboratório aqui, e ontem o médico disse assim, eu estou com uma suspeita de feocromatose do paciente. Tu já viu isso? Digo, não, nunca vi. Sabe que exame tem que fazer? Não sei. Mas me dá meia hora que eu vou achar. E aí fui procurar. Então, é um paciente que tem um problema que ele começa a liberar muita adrenalina, muita catecolamina, e ele acaba liberando isso na urina. Então, tem que fazer catecolamina urinária, os metabólitos da catecolamina, tudo urinário. Quando deu meia hora, eu baixei alguns artigos, levei para ele e disse, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, a gente está sempre estudando, sempre tem um desafio diferente. E isso também nos deixa alertas, isso nos deixa bem. Tem algumas pessoas que chegam e dizem assim, trabalhar em laboratório é sempre a mesma coisa, se tu fizer sempre a mesma coisa. Né? Agora, se tu olhar com atenção aquele resultado, um paciente diabético, cientificamente, é uma delícia dentro do laboratório, é um caso clínico que a gente pode discutir 2, 3 horas, que tem ligação em todos os setores, quando ele está já comprometido os órgãos, né? Os pacientes diabéticos descompensados, tem milhões de coisas que a gente faz relação dentro do laboratório. Então, eu gostaria de mostrar isso para vocês nesse primeiro momento, e agora eu vou mostrar um pouquinho de tendência tecnológica que tem no mercado, mostrando também uma necessidade rápida que a gente está tendo de se adaptar a essas tendências tecnológicas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui essa máquina, que é uma máquina que faz urina, que faz um exame qualitativo de urina completo. Ela faz o exame físico, ela faz o exame químico e ela faz o exame de sedimento urinário, quantificando tudo. Por quê? Porque ela tem um banco de dados da imagem aqui dentro, e aqui dentro ela tem uma câmera fotográfica, vou simplificar para vocês, de alta resolução, que ela bate foto de campos da urina e compara com o banco de dados da imagem. Então, por exemplo, se ela achar alguma imagem diferente, ela vai dar um flag, que a gente chama, o que é isso? Daqui a pouco ela nunca viu uma hifa de cândida. Daí tu vai dizer para ela, isso é uma hifa de cândida, daí a máquina armazena. Quando ela for ver uma hifa de cândida numa outra urina, ela já vai saber o que é. Mas, por exemplo, às vezes tem cristal de oxalato de cálcio monohidratado, que ele é tipo uma elipse, assim, às vezes a gente confunde até com hemácia, que às vezes a máquina não conhece, então tu tem que informar. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é uma máquina para um laboratório de grande porte. Hoje, financeiramente, só vale para laboratórios que fazem mais de 800 urinas dia, então são laboratórios de grande porte, mas serve um alerta. Já existe tecnologia que faz o trabalho onde um profissional faria, que eu teria que ler essa urina. Na verdade, eu teria que ter 2 profissionais, né? Um para preparar a urina e outro para ler a urina. E num volume de 800 urinas, vocês imaginam quantos profissionais eu precisaria ter. O que tu consegue ler numa manhã 200 urinas? Então, tu precisaria 4 profissionais para ler urina. E quantos para preparar? Pelo menos mais uns 3 para preparar. E a chance de troca de amostra. Então, olha o lado que a gente está indo. A tecnologia avança, isso é bom, mas também tem o outro lado que, cada vez mais, o profissional tem que estar atualizado, tem que ser competente, até para saber lidar com essas máquinas. Só que são máquinas de hemato, tem outras máquinas mais modernas, o que vai aparecer aqui eu não conheço, não ganho nada dessas marcas, são só para vocês verem, tá? Mas também são máquinas que já tem um loader aqui, né? Os sistemas são interfaceados, então, tudo com código de barra. Essa máquina aqui, ela lê a amostra, ela faz a lâmina, ela deixa corada para ti. Tem outras marcas também que fazem isso. Então, também é um setor.
por exemplo, que pode liberar, às vezes, conforme o tipo de laboratório, se atende mais paciente ambulatorial, menos hospitalar, libera 70%, 80% dos hemogramas sem ler lâmina, porque esse equipamento ele é muito mais sensível do que o olho humano, por causa da tecnologia que ele usa, né? Aqui já são máquinas, então, de bioquímica e de imuno, né? Então, a gente já percebe que tem uma esteira aqui, ó, já tem duas máquinas interligadas, então isso é uma tendência, né? Então, por aqui passam as amostras, ó, tudo com código de barra. Então, os bracinhos aqui vão pegando, ó, as esteiras ligadas nas máquinas. Tá? Então, isso aqui é tecnologia, ó, aqui é um close mais daquela foto, né, mais aberto, aqui é o código de barra, interfaceado, não tem digitação de resultado, tá? As máquinas estão fazendo tudo, ok? Vou mostrar também algumas áreas técnicas para vocês verem, tá? Então, isso aqui é um laboratório também, olha a quantidade de máquina. Cada uma dessas máquinas aqui de bioquímica, ela faz 750 testes hora. Então, aqui a gente tem uma capacidade de produção aí na faixa de 2.200 testes hora, né? Então, vocês olhem as bancadas, a capacidade de produção, duas coisas chamam a atenção. A quantidade de pessoas produzindo, por exemplo, 2.000 testes numa hora de bioquímica, e onde é que estão os microscópios. Vocês vão ver que os microscópios estão desaparecendo. Não estou dizendo que a microscopia não é importante, estou dizendo só que a tecnologia está fazendo isso. Essa área técnica é a área técnica nova do Hermes Pardini, então, aqui então nem se fala, é um laboratório que faz 6 a 8 milhões de exames por mês. Eu já brinco que isso aqui não é mais um laboratório, é uma indústria de fazer exame, né? Então, aqui também estão entrando as hacks aqui, e aqui passa por tudo. Aqui está tudo interligado, bioquímica, hemato, imuno, hormônio. Tá? Então, e lá na ponta ainda tem uma outra máquina que faz a soroteca, que guarda as amostras ali, faz as alíquotas de amostra. Então, são coisas fantásticas, né? Uma outra área técnica extremamente gigante aqui, com equipamentos enormes, né? Então, claro, isso é a realidade dos grandes laboratórios, mas a gente não sabe onde a gente vai parar. Né? Daqui a pouco está trabalhando com uma semi-automação, daqui a pouco surge uma oportunidade e a gente consegue algumas coisas diferentes. Agora, saindo das grandes máquinas, a gente vem com uma tendência tecnológica também, que são os chamados testes point of care, ou pocket, né? Aonde aqui a gente tem que ter alguns cuidados técnicos, né? Os testes point of care, eles vieram para dentro do laboratório clínico, num primeiro momento, para facilitar, principalmente o atendimento dentro do hospital. Então, a gente já tem equipamentos de gasometria para fazer dentro de uma CTI durante uma cirurgia, a gente tem alguns equipamentos de TP e NR para fazer um paciente, né? Então, a gente tem algumas coisas, mas que, teoricamente, eram para ser feitas em leito hospitalar ou em CTIs. Por quê? Porque esses equipamentos, eles têm que ter o mesmo controle de qualidade interno e externo que as outras automações que a gente trabalha. E isso, às vezes, não entra na filosofia de trabalho de alguns colegas, e isso a gente tem que ter. Depois, no segundo momento, esses testes eles foram se espalhando para outros estabelecimentos de saúde. Então, é comum a gente hoje ter um teste que vê que dosa a glicose, é normal a gente ver um teste que dosa o colesterol, mas esse equipamento tem controle de qualidade, esse equipamento está calibrado, ele tem um controle interno, um controle externo, então são regras de qualidade que a gente deve exigir em qualquer estabelecimento que se proponha a fazer exames laboratoriais, que se proponha a fazer testes laboratoriais, porque a gente não está brincando com a saúde das pessoas. Olha que fantástica essa máquina, que essa aqui é uma máquina point of care, que isso aqui é muito utilizado em CTI para ver como é que está a parte de coagulação de pacientes durante uma grande cirurgia. Então, isso aqui, junto com o aparelho de gasometria, dentro de uma CTI, nossa, é uma tecnologia que não tem como tu comparar. Este aqui é um outro equipamento muito legal, que ele faz, em cassete, ele faz, por exemplo, 3 marcadores cardíacos. É uma química seca aqui. Também para ser utilizado com laboratório clínico, né, para poder interpretar direito esse resultado, né, de infarto, ou de embolia pulmonar, então tem CK, CKMB, dedímero, então tem um combo aqui dentro de uma fitinha só. E tem esse aparelho aqui, que eu acredito que seja o sonho de consumo de quem trabalha com maternidade, que é um equipamento que dosa a bilirrubina sem precisar tirar o sangue da criança, onde tu encosta aqui, né, e pela cor, pela pigmentação da pele da criança, ele está dando a bilirrubina total aqui de 2,8.
Então, isso aqui é um sonho de consumo de todo o laboratório, né? Nós temos também algumas tecnologias que nos permitem hoje evidenciar melhor veias de paciente, né? Então, tem umas tecnologias agora que já funcionam muito bem, então tu consegue colocar na veia do paciente, realmente fica mais fácil para a punção, tá? Outra tendência tecnológica que o pessoal está usando com criança é usar óculos 3D, então coloca um óculos 3D na hora da coleta, coloca um desenho, um filminho, a criança fica mais relaxada. Então, essas coisas estão vindo para nos ajudar tecnologicamente a melhorar as nossas coletas, a melhorar a nossa produção, a melhorar o nosso atendimento, a ter um atendimento humanizado, a ter um exame laboratorial correto, preciso e confiável. Por quê? Porque a partir daí, o médico vai fazer um diagnóstico correto, vai tratar a pessoa de uma maneira correta, e a gente aí sim está contribuindo, então, com a saúde das pessoas. Eu gostaria, então, de finalizar essa nossa conversa, que na verdade vai começar agora a conversa, espero que vocês me perguntem alguma coisa, com essa frase que eu acho que faz muito sentido, principalmente no mundo de hoje, num mundo melhor que a gente precisa construir ou reconstruir, e que eu acredito que esse ano de 2020 foi um ano de desafios, que a gente tem que aprender muita coisa com essa doença que veio, não só científica, mas muita coisa em termos de sociedade. Então, pessoal, compartilhar é muito melhor que competir, certo? Então, muitas vezes, nós não temos luz, mas quando a gente tem alguém com luz e essa pessoa está disposta a compartilhar, olha que legal, ela está passando conhecimento, e é isso que eu acho fantástico do conhecimento, tu dá o teu conhecimento, tu passa o teu conhecimento e tu não perde ele. Se qualquer um de vocês disser assim, Rafael, eu quero ter um relógio, eu te dou meu relógio, eu tiro meu relógio e te dou. Tu fica com o meu relógio, eu fico sem. Conhecimento não acontece isso. Eu te passo o meu conhecimento e eu fico com ele, e tu ganha conhecimento. E a tua função é passar o conhecimento para outro. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas que nos iluminem, que tragam luz na sociedade, que sejam racionais, pessoas, nós da área da ciência, nós não podemos ficar falando bobagem, nós não podemos ficar politizando coisas, nós temos que ser profissionais da saúde, éticos, corretos, e que procurem trabalhar e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Eu agradeço muito pelo convite, eu adoro falar, adoro conversar, adoro dar aula. Aqui tem o meu e-mail pessoal, aqui tem o site da empresa que atualmente eu trabalho, onde eu faço cursos na área de análises clínicas. Então, eu tenho curso de hematologia, de bioquímica, de imuno, de controle de qualidade, de coleta, de gasometria, de bacteriologia. Então, a gente tem uma série de cursos. Atualmente, estou fazendo esses cursos todos online. Então, quem quiser, tem interesse, procura, entra no site lá. Tá? Também estou nas redes sociais, rafael.cientia, esse ciente aqui, tá? Instagram, Facebook, certo? Agradeço ao CRF pelo convite, pela oportunidade. E fico, então, à disposição